A graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos meus irmãos, aonde você estiver, que o Espírito Santo esteja com você, os anjos de Deus, acampando ao vosso redor, livrando de todos os mal. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, tem coisa na vida que não é fácil de se resolver. Precisa de graça, precisa do amor de Deus, precisa daquela presença poderosa de Deus manifestada. Porque nós vivemos, no mundo todo nós vivemos, que é chamado pelo Umbanda de hospital de pestilento. O que você espera do hospital de pestilento? A não ser peste. Mas nós temos a graça que nós temos em Deus como grande médico nesse hospital, cuidando de nós, cuidando das nossas feridas, como o bom samaritano, encontrando que aquele homem semi-morto tinha sido espancado, desprezado. Mas tem um bom samaritano para socorrer. Enquanto que antes do bom samaritano, já tinha passado dois. Um sacerdote viu ele caído, semi-morto, mas cortou horta. Veio um levítico, que também era da área religiosa, carregador da arca, cortou horta. O terceiro, bom samaritano. Esse não cortou horta. Esse encarou a situação. Por que o sacerdote, sendo sumo sacerdote, um homem preparado, um homem escolhido, para cuidar dos feridos, para cuidar dos problemáticos, e ele vê aquele homem semi-morto, se era um homem que precisava da ajuda dele, era aquele. Se ele tinha uma missão para fazer, era aquela, socorrer aquele homem caído, semi-morto. Mas ele cortou horta. Por isso que nós vemos na vida, muitas vezes, a coisa que a gente é preparado para cuidar, problema que a gente foi preparado, foi treinado, foi estudado para cuidar, mas quando chega na hora de mostrar, a hora da cena, a hora da ação, a gente passa cortando horta. Corta a horta, vem de um problema com o filho, corta a horta, às vezes, de conversar com a esposa, certo assunto, que está necessitando daquela parada, daquele carinho, daquele ajuste, mas corta a horta. Acha melhor cortar a horta. Acha melhor ignorar o assunto, né? Acha melhor ir embora. O cortar a horta, o rio também faz. Quando o rio vai descendo para o mar, que ele encontra rocha na frente, ele não encara a rocha, não. Ele corta a horta, ainda que ele anda longe, mas ele vai cortando horta. Ele chega no mar, mas quanta horta ele corta? A gente chega no céu, mas quanta horta a gente não corta? Quanta coisa a gente não encara, a gente procura cortar horta daquilo. Hoje mesmo nós estamos numa carência, eu vou falar de carência, de ganhar alma. E você pergunta, por que nós estamos numa carência de ganhar alma, que nós temos todo socorro científico? Nós temos internet, nós temos grande igreja, nós temos grande homem
formado, educado, que sabe falar, boas leituras, bons seminários. Parece que tudo hoje é bom, né? Tudo de bom tem hoje. Bom hospital, bom seminário, bons campos de futebol. Tudo parece que hoje é bom. Mas é exatamente nesse tudo é bom, é exatamente nessa hora que você vê a carência que nós temos daquela pessoa que ela não corta a volta. Ela não corta a volta. Ela encara a situação. Ela encara a situação. Nós precisamos de pai assim. Nós precisamos de mãe assim. Nós precisamos de irmão assim. E eu mesmo estou aqui cobrando eu. Eu estou cobrando eu. E eu mesmo precisava ser o bom samaritano. Eu estou cansado de ser aquele sacerdote que corta a volta das coisas. Cansado de ser aquele levítico, carregador da arca. Levítico carregava a arca é a palavra. Mas na hora de socorrer o homem semi-morto, também cortou volta. E quanta coisa na vida nós não era para parar, dar atenção, socorrer, que precisa da gente. E a gente tem meio para aquilo e procura cortar a volta, cortar a volta. E quando veio o terceiro, o bom samaritano, o qual ninguém dava nada por ser um samaritano, que era um povo na época desprezado, como nós vimos lá, a samaritana, até para buscar água no poço, foi no horário desprezado, foi meio-dia, porque cedo ela não podia ir, de tarde não podia ir, foi no horário desprezado. Ele era povo desprezado. Eu acho interessante nessa palavra desprezado, porque você encontra quem salvou o mundo foi o homem mais desprezado que já passou por aqui, foi o Senhor Jesus Cristo. O homem mais desprezado. Irmão, ele era tão desprezado que uma vez ele pediu pouso numa aldeia, não deram. Não deram pouso para ele com os discípulos, porque ele se apresentava uma fisionomia que ele ia indo para Jerusalém. E quem ia para Jerusalém, eles não davam socorro. Jerusalém é o céu. Parece que para quem está indo para o céu, as coisas ficam estreitas. Não tem socorro para quem vai para o céu. Ele era um homem desprezado, Senhor Jesus. E o homem que salvou o mundo. O homem que mudou a história da humanidade. Foi o homem, desde o seu nascimento, ele já nasce do desprezo. Já procurando lugar para ficar na estalagem, tudo cheia. A condução que levou ele até Belém foi uma jumenta. Vê que a condição da época não era jumenta, a de luxo não era. Era camelo na carruagem. Ele foi na jumenta, que eram animais que mais os pobres usavam. Mas eu também era o mais seguro, né? Era o animal mais seguro que tinha. Então, quando chegou o samaritano, que ele viu aquele homem semi-morto, ele não cortou volta, não. Ele não cortou volta. Ele parou. Parou. Ele tinha na sua vasilha, que ele carregava com ele, azeite. Ele ungiu o homem com azeite é o Espírito Santo. Depois ele tinha vinho e deu um gole para o homem tomar de vinho. O vinho simboliza estímulo, alegria. O vinho na Bíblia simboliza estímulo. Daí pensa que vinho, quando fala vinho na Bíblia, é vinho de álcool, é esse vinho que vende na venda aí, chapinha. Não é isso, não. O vinho é para o estímulo. E ele deu duas coisas para o homem. Ele deu para o bom samaritano. Primeiro, ele dá o azeite. Primeiro, o Espírito Santo. Ungiu o homem. O sacerdote não tinha. Por isso que não parou. Cortou volta. O levita cortou volta porque o levita também não tinha. Ele não tinha azeite. Por que então que os dois cortou volta do seu controle? Porque também não tinha o que dar. Corta a volta também porque não tem o que dar.
não tem um bom conselho para dar, não tem uma boa palavra para dar. Então tem que cortar a volta mesmo. Cortar a volta do assunto, cortar a volta da conversa, cortar a volta do problema, porque não tem solução. Nós estamos assim no mundo hoje, sem solução. Irmão, sem solução. Eles não estão achando solução para aquela guerra da Rússia com a Ucrânia. Eles não estão achando solução para parar com aquilo. Não estão achando solução. Eles não estão achando solução para acabar com aquele problema que está ali em São Paulo, da Carcolândia. Eles não têm encontrado solução. Aquele problema ali da Carcolândia é um problema antigo, crônico, daquelas pessoas, mais de 2.000 pessoas na rua, não deixa a pessoa sair do prédio, não deixa a pessoa andar, a pessoa tem que ser fechada dentro de casa. Não tem prefeito, não tem governante que tem solução para aquele povo. Acharam solução para o câncer? Acharam solução para o câncer? Não acharam. Eles têm que cortar a volta, porque não acham solução. Nós estamos vivendo num mundo hoje, pessoa caída, assim, morto, que nem aquele publicano, sem solução. Estão cortando volta. Cadê o sacerdote cortou volta, o levítico cortou volta? O samaritano não cortou volta. Quem que era? Ele era Jesus. Jesus tem solução. Jesus tem. Ele teve solução para Sara com Abraão, quando os dois estavam com 100 anos, o outro com 90, não tinha solução, não tinha condições para dar à luz um filho. O homem com 100 anos, a mulher com 90, não tem condições físicas, porque falta útero, falta as veias de leite. Deus não deu condições? Deus deu condições. Quem que era? O bom samaritano. Deus dá condições. Ele não corta a volta. Ele não corta a volta. Você vê um paciente que está sofrendo certa doença, o médico examina, ele indica outro médico, chega no outro médico, indica outro médico, chega no outro médico, indica outro médico, a pessoa fica em médico, remédio e remédio, tudo cortando volta. Cortando volta do problema, porque não tem como resolver. Não tem como resolver. Agora, quando chegou o bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, ele ungiu o homem com azeite, aí ele já tinha. Ele tinha com que socorreu o homem. Ele socorreu com azeite, que é o Espírito Santo. Depois ele deu vinho para o homem, que é estímulo, alegria. Porque, irmão, a alegria, não abre mão da alegria, não, porque a alegria é um dos grandes remédios que nós temos para a cura. Se você fala assim, pastor Joel, você conhece um remédio para curar câncer, depressão, para curar mágoa no coração, para curar desânimo? Eu conheço. Como chama? Alegria. Alegria não é alegria por ter alegria. Alegria é remédio. É remédio. Eu vou contar uma experiência só para ajudar. De um homem que estava com câncer no quarto estágio está adiantado. O médico, com muita sinceridade, falou para ele assim: o senhor não tem mais cura. Nós, a medicina, estamos desarmados com o senhor, nós não tem. Mas se eu fosse o senhor, que tem pouco mês de adoração, aproveite esse mês para dar um passeio. Aproveite esse mês para passear. Eu vou sair, eu nunca fiz um cruzeiro. Eu nunca andei no mar, assim, dias e dias. Assim. Então aproveita, olha. Aproveita. Aí ele comprou a passagem para dar uma volta no mar, no cruzeiro. E quando ele começou a andar, que ele começou a olhar o mar, olhar a onda, olhar a baleia pulando, baleia correndo, ele ficou encantado com o que ele estava vendo. Quando ele voltou, ele foi no médico, o médico examinou e falou assim: o senhor não tem nada, só homem puro são, o senhor não tem nada. O que aconteceu? Que remédio o senhor tomou?
Eu fui andar no mar, fui ver na natureza, e ele me curou. Porque ele ficou alegre vendo a natureza, vendo a baleia. Alegria. Por isso que Jesus fala para os dois no caminho de Emaús. Por que vocês dois estão tristes? José também pergunta para aqueles dois presos que estavam com ele, o copeiro, o compadre. Por que vocês dois estão tristes? E Jesus manda nós, alegrai-vos, alegrai-se. Então, Jesus manda nós alegrar. Ele manda nós ter alegria. Por isso que ele deu vinho para o homem alegrar. Ele deu alegria para o homem. Eu sabia que era remédio. Depois ele estava de a cavalo, ele desceu do cavalo para ungir o homem com azeite e ungir o homem e dar vinho para o homem. Depois ele colocou o homem na sua cavalgadura, ele colocou o homem no seu cavalo. Ele deu o cavalo dele para o homem e levou o homem até uma estalagem. Ele não largou o homem lá, não. Levou o homem até uma estalagem. Isso é amor. Isto é ser próximo. Isso é ser amigo. Ele nunca conhecia o homem, mas deu tudo para o homem, deu a sua cavalgadura para o homem. Levou o homem que é uma estalagem. Estalagem é a igreja. Você fala que não precisa de igreja, mas o bom samaritano levou o publicano na igreja. Mas antes, ele deu o Espírito Santo, deu alegria, deu poder, que cavalgadura, cavalo é poder, deu poder. Por isso que Jesus disse, vai descer sobre vós o Espírito Santo e ele vai dar poder para você, seja minha testemunha. Para ser testemunha de Jesus tem que ter poder. E o apóstolo Paulo disse, o evangelho que eu prego, eu não prego só em palavra, eu prego em poder e demonstração. 3 coisas. Eu prego em palavra, em poder e demonstração. Então, ele levou aquele homem numa estalagem. Aí a estalagem é a igreja. E chegou nos donos da estalagem e falou assim, cuida desse homem. Você viu? Cuida desse homem. Até eu voltar. E eu vou dar 2 dinheiros. 2 dinheiros é o Antigo e o Novo Testamento. Os 2 dinheiros de Deus. É o Antigo e o Novo Testamento. Eu vou dar 2 dinheiros para você. Para cuidar dele para mim. E quando eu voltar, se ele gastar mais, se ele deu mais gasto do que 2 dinheiros, o 2 dinheiros não foi suficiente, eu pagarei para você. Então ele arrumou uma estalagem, pagou para o dono da estalagem, aí que nós entra, irmão. O pastor é o dono da estalagem. Ele recebe de Jesus, para cuidar da sua igreja. Ele recebe auxílio de Jesus. E ele falou, e quando eu voltar, se ele gastou mais do que 2 dinheiros, não deu 2 dinheiros, ele gastou mais, eu pago. Deus paga. Deus paga as nossas dívidas. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele não comprou e pagou as nossas dívidas. Ele pagou com seu sangue, que Pedro disse. Fomos comprados não com ouro, não com prata. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que João falou, nós não temos ouro, nós não temos prata. O que nós temos é Jesus, é o seu sangue, que é muito maior do que a prata, do que o ouro. Então ele comprou nós com preço de sangue. E ele falou para o dono da estalagem, se ele gastar mais, se ele dá gasto, se ele dá problema, eu pago você quando voltar. Por isso que o pastor tem que cuidar da ovelha. Nem que ela dá problema, nem que ela faz perder noite de sono. Jesus paga, Jesus recompensa essa perca de sono, esse nervosismo a ver que o pastor passa com a ovelha, ou essa correria que ele passa com a ovelha, perca de noite de sono. Jesus está vendo tudo isso e ele paga isso aí. Ele paga isso aí, está incluído na promessa que Jesus, eu pagarei quando eu voltar, se ele gastar mais do que esses 2 dinheiros. Irmão, isso é Bíblia.
Isso daí não é livro, contadorzinho de história, é a Bíblia. E o apóstolo Paulo, quando ele encontra com Onésimo lá na cadeia, que Onésimo, ele era um empregado de Filipe, o que é? Filipos, que ele era empregado, e ele causou dano para ele. E o apóstolo Paulo encontra com Onésimo na cadeia, que também foi preso. E ele foi convertido na cadeia. E ele mandou uma carta para o dono dele, que trabalhava para ele, para Filipos, e falou para ele assim: eu estou mandando ele de volta para ti. Como irmão, você recebe ele como se fosse receber eu. Você recebe ele de volta como se recebesse eu. E se ele causar algum dano, eu pagarei quando eu for aí. Se ele causar algum dano, eu pagarei. Quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aquela orelha caída ali podia ficar daquela maneira que Jesus falou: Pedro, coloca a bainha, a espada na bainha. Podia ficar, irmão. Podia ficar do jeito que estava. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus podia falar: põe a espada na bainha, Pedro, porque quem com espada fere, com espada é ferido, pronto. Mas não, ele pegou a orelha e colocou no lugar. Colocando a orelha no lugar, ele estava consertando o erro de Pedro. Ele estava consertando o erro de Pedro. E Jesus conserta o nosso erro. Ele coloca em nosso lugar, ele conserta o nosso erro. Ele não deixa brecha para Satanás usar nós, porque Jesus conserta o nosso erro. Nós temos outra passagem na Bíblia que José mandou Jacó mentir, seu pai mentir. Quando o faraó chamar o Senhor, quando ele descer do Egito, ele vai chamar cada um de vocês. E quando ele chamar o Senhor, pai, fala assim: o teu servo cuida de gado, porque aqui eles não gostam de cuidador de ovelha. Eles gostam só de pessoa que cuida de gado. E o Senhor não vai falar que cuida de ovelha. A povo do Egito não gosta. Jacó falou: tá bom. Quando o faraó chamou ele, falou: como é que vai, meu servo? Tudo bem. Quanto ano de vida tem? 110 anos. Não tenho vivido muito como meus pais têm vivido, porque eu tenho passado por muito sofrimento. E o que meu servo faz? Que o servo cuida de ovelha. Ele não mentiu, mesmo que o seu filho mandou mentir. E José era a perfeição. A perfeição mandou a graça mentir. E a graça não mentiu. A graça é a graça. A graça que nos salva. Por isso, irmão, pastor, você que é o dono da estalagem, Jesus leva a ovelha para você. Isso aí me inspira, irmão. Me deixa eu animado, encorajado. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estou sem ler a Bíblia, pode ser que eu me encontre em desânimo. Mas quando eu começo a falar da Bíblia, o céu desce. O céu desce e o inferno foge. O céu desce. Porque a gente fala: levar as pessoas para a igreja. Não! Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E depois encontra ele falando: tudo que o Senhor me deu, eu guardei tudo. Nenhum eu perdi, a não ser o fio da perdição. E agora que não encontra o bom samaritano, levando o homem já socorrido, já ungido com azeite, com vinho, que é estímulo, ponhou na cavalgadura, que era o poder, levou para a igreja, é ele que leva para a igreja. Aí ele fala para o pastor: cuida dele, e aqui está o Antigo e o Novo Testamento. Se ele dá dano, se ele causar prejuízo, eu pagarei você quando eu voltar. Tem muito pastor que vai receber muito galardão de Deus por tolerar membro, por tolerar pessoa nervosa, que é pessoa que não tem respeito nenhum. Ele tem tolerado da igreja, ele vai receber recompensa por essa paciência, por ele se desgastar em saúde, noite de sono, por pessoa rebelde. Deus recompensará ele. Porque ele falou assim: quando eu voltar, se ele gastar mais do que 2 dinheiros, vai gastar mais do que o Antigo e o Novo Testamento, pessoa. Dá mais gasto com o Antigo e o Novo Testamento. Você não pode segurar a pessoa usando o Antigo e o Novo Testamento. Então tem que usar o quê? Tem que usar uma mensagem.
Nós temos que ir para uma mensagem, nós temos que ir para um 7 selo, para ver se segura. E eu pagarei quando eu voltar. Se ele gastou mais do que dois dinheiros, eu pagarei. Então Deus está vindo aí. E tem muita pessoa que tem sofrido, tem muito dono de estalagem, pastor, tem padecido, sofrido, para segurar, vem membro, segurar irmã, segurar irmão, segurar casamento, segurar jovem da igreja. Tem sofrido, perder noite de sono, mas você tem a recompensa do Senhor Jesus Cristo. Eu só para terminar, eu vou contar uma pequena passagem daquela moça que ela foi criada junto com a sua prima, chamada prima órfã, que o noivo fez uma promessa para ela: quando eu voltar, eu casarei com você, eu vou voltar daqui 1 ano. E dali 1 ano, ele voltou para buscar ela, ele fez a promessa para ela. E ela era pobre, ela era criada com as primas, cuidava das coisas da prima. Ela não tinha pai, não tinha mãe. E quando ela voltou, quando ele voltou com a carruagem, dali 1 ano que ele tinha prometido, que ela entrou na carruagem, que ela foi falar para ele assim: dentro desse ano que eu te esperei, eu passei por tanta zombaria da minha prima. Quando ela foi para falar, e você, ele pôs uma mão na boca dela e falou: quieto, não fale nada, porque eu sei todo o que você passou, porque eu deixei um mensageiro aí para acompanhar você. Você não sabia, mas tinha um mensageiro aí acompanhando você. E ele contava para mim tudo que você passava. O Espírito Santo é esse grande mensageiro que tem acompanhado o nosso passo. E tudo que nós passa aqui, ele leva para o céu, ele conta para Deus por aquilo que nós estamos passando. Nós não estamos desamparados, nós estamos amparados. E Deus conhece todo por aquilo que nós passa. E ele vai trazer a recompensa quando ele voltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.